Deus poderoso, Deus de vitória, acalma o vento, faz a terra se mexer, manda a tempestade embora, faz o cego olhar em volta, faz o mudo dar glória. Este é o meu Deus, este é o meu Deus. Meu Deus é Deus de poder, meu Deus é Deus de vitória, faz a brasa acender, quando o crente dá glória. Ele é digno de honra, ele é digno de glória. Abre a boca e glorifica, ele vai te dar vitória. Meu Deus é poderoso, eterno, bondoso, amado, amigo. Ele é o Rei da glória. Bondoso, amado, amigo, eterno, Deus, poderoso Deus. Deus poderoso, Deus de vitória, acalma o vento, faz a terra se mexer, manda a tempestade embora, faz o cego olhar em volta, faz o mudo dar glória. Este é o meu Deus, este é o meu Deus. Meu Deus é Deus de poder, meu Deus é Deus de vitória, faz a brasa acender, quando o crente dá glória. Ele é digno de honra, ele é digno de glória. Abre a boca e glorifica, ele vai te dar vitória. Meu Deus é poderoso, eterno, bondoso, amado, amigo. Ele é o Rei da glória. Bondoso, amado, amigo, eterno, Deus, poderoso Deus. Pode vir o vento e o temporal, Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há quem possa o deter. só Ele é Deus, porque só Ele é Deus. O inimigo vai tentar, Mas não vai conseguir, mas não vai conseguir. pois Deus é forte, é poderoso, reina sobre a terra e céu. É o leão da tribo de Judá. Nunca foi perdedor, ele nunca empatou, sempre foi vencedor. Por isso eu vou adorar. Aleluia. Este é o meu Deus. Meu Deus é Deus de poder, meu Deus é Deus de vitória, faz a brasa acender, quando o crente dá glória. Ele é digno de honra, ele é digno de glória. Abre a boca e glorifica, ele vai te dar vitória. Meu Deus é poderoso, eterno, bondoso, amado, amigo. Ele é o Rei da glória. Bondoso, amado, amigo, eterno, Deus, poderoso Deus. Aleluia. Quantos pode glorificar o nome santo do Senhor? A Ele toda a honra, toda a glória. Meus irmãos, nessa noite você está em um culto missionário, em um culto onde vamos estar falando sobre missões, vamos estar falando sobre a obra missionária, uma responsabilidade da igreja, uma tarefa deixada pelo Senhor Jesus, a sua igreja, que disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quero dizer
a você nesta noite, você que nos escuta pela Web TV, você que nesta noite veio prestar o teu culto, veio adorar a Deus. Eu quero dizer a você que nesta noite Deus te chama a grande responsabilidade, e você está numa igreja missionária. Assembleia de Deus de Sara é uma igreja missionária, é uma igreja que está responsabilizada, que está investida com toda a sua vontade de fazer missões. E nós nesta noite queremos dar algumas informações para você sobre o campo missionário. Vamos começar falando nesta noite. Eu não sei se todos conseguiram aí receber este folder. Alguém conseguiu? Aí tem, já receberam? Nosso irmão vai estar distribuindo. Enfim, você pode estar acompanhando nesta noite Missão Nicarágua. Nicarágua, abril de 2014. Nós vamos aqui dar uma informação parcial do trabalho missionário. 6 pessoas desceram as águas batismais neste mês de abril de 2014. E logo após o batismo receberam o seu diploma e participaram da Santa Ceia na igreja. Nesta mesma noite realizamos uma grande vigília com a participação de nossos irmãos espanhóis que vieram nos visitar de Espanha. Faz uns meses que recebemos a visita do pastor Neil dos Estados Unidos, e ficou impactado com a igreja Restauração Familiar, que ao regressar ao seu país enviou uma comissão de jovens americanos para compartilhar com os nossos jovens da igreja e aprender a nossa cultura, ou as nossas culturas. Cultura é questão de conhecimento. E a Nicarágua, ela tem a influência de vários conhecimentos pelas tribos ali, e toda a questão também da própria Espanha, que influencia ali com o seu conhecimento. Toda quinta-feira reunimos os jovens ali então para aprender da palavra de Deus. Fizemos um culto juvenil mensal. Também toda quinta-feira realizamos encontro de mulheres, onde elas buscam ao Senhor. Fazem reuniões em diferentes casas, que são estratégias de trabalhos. Realizamos cultos missionários. Quem está comunicando é o pastor Modesto Ruiz e família. Projeto Nicarágua. Ali na página central nós temos então algumas fotos dos nossos irmãos reunidos, pessoas que estão sendo alcançados pela obra de Deus, ali com o pastor Modesto Ruiz. Ore por esta obra. Ali ainda mais nós temos ore e contribua. Viu, irmãos? Através do teu carnê, através da tua oferta, você não sabe como isso tem sido de um valor muito grande. Você não sabe como tem sido edificante, proveitoso, aquilo que você tem dado, aquilo que você tem alcançado, aquilo que você tem repartido, aquilo que você tem tirado da tua despensa. Deus com certeza não deixou fazer falta, e você está fazendo a obra de Deus. Eu gostaria que você ainda me acompanhasse ali. Qual sua posição em missões? Como nós estamos segurando a corda, ajudando a segurar a corda, dando orientações, descendo pela corda, ou nós estamos na água? Eu espero que nesta noite ninguém esteja na água, mas que nós possamos estar envolvidos com missões, que nós possamos estar envolvidos com essa tarefa que o Senhor Jesus deu à igreja. Quem não trabalha, dá trabalho. Então por isso é bom que cada um de nós venhamos nos enganjar neste grande projeto, seja ele de orientar, seja ele de edificar, seja ele de dar uma palavra de ânimo, seja ele de manter, de orar, de estar envolvido fazendo alguma coisa para a obra do Mestre. Alguém pode dizer que temos um bom número nesta noite, mas Jesus disse que ainda são poucos. Aleluia! Jesus disse que ainda são poucos os ceifeiros, porque a seara realmente, ela é muito grande. Eu gostaria ainda de compartilhar com os irmãos notícias do mundo missionário. Os cristãos egípcios, eles sofrem perseguição na Líbia. No mês de março, um jovem cristão egípcio foi baleado na cabeça. Há 10 dias ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Salama Fawaz Tobia, de 23 anos, foi emboscado por um homem armado em 2 de março, enquanto carregava frutas e legumes para vender em Benghazi. Vejam vocês, que enquanto você vem para a casa de Deus, enquanto você sai da tua casa, você se prepara, você vem aí bonito, perfumado, arrumado, você vem glorificando a Deus pelo caminho. Os nossos irmãos em lugares distantes, eles não podem professar a sua fé, são atacados, são açoitados, e nós precisamos estar orando, irmãos, precisamos orar pelos nossos irmãos missionários. Também em Boko Haram, sequestra mais garotas e a situação se agrava em 12 de maio de 2014, na Nigéria. Esse Boko Haram é um grupo islâmico e eles estão agora atacando garotas cristãs, irmãs, mulheres cristãs, e eles estão sequestrando um grupo radical islâmico terrível, violento, que está fazendo estas coisas ali, causando grande perturbação, e nós precisamos orar, nós precisamos interceder. Somente a oração da igreja pode mudar essas coisas. Nós temos ainda o SOS Nigéria, as crianças soropositivas que sofrem com preconceito no Camboja, os cristãos que foram crucificados na Síria por não renunciar à fé cristã. Isso é uma afronta. Os cristãos que foram crucificados, ou seja, fazendo ali uma analogia à crucificação de Cristo, à morte de Cristo, e eles então decidiram que os cristãos ali também teriam que ser crucificados. Enquanto você pode sentar no banco, quando você pode sentar na cadeira, enquanto você pode ir e vir, pessoas não podem não usufruir do mesmo direito que você tem. Você glorificou a Deus hoje, nesta noite? Você já glorificou a Deus? Já agradeceu a Deus? Porque o teu filho, a tua filha vai, pega a Kombi, pega a van, pega o ônibus, vai para a escola, volta. Você é agradecido a Deus, irmãos, pela vida que você tem neste país? Amém? Nós precisamos orar pela igreja perseguida. Nós somos os ceifeiros da hora final. Nós temos outros projetos como Cabo Verde, o Mali, a Espanha, Portugal, Haiti, Paraguai, o Brasil. E nós daqui a pouco estaremos também falando sobre aquilo que temos feito aqui na nossa pátria, na nossa cidade. Precisamos fazer mais. Temos feito pouco, mas com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, estaremos cada dia mais melhorando para a glória de Deus. Eu quero fazer um apelo aos irmãos aqui nesta noite. Também nós temos o casal de missionários, Valci e Salete. Eles estão indo agora dia 29 para São Paulo, na agência missionária Kairos. Eles estarão ali se preparando, estarão ali passando por um estágio, para depois também irem para o campo missionário, para onde Deus direcionar. E nós precisamos aqui, irmãos, de algumas coisas. Nós precisamos aqui de 2 camisetas manga longa, luvas, touca de lã, cachecol, 2 cadernos de 10 matérias, 3 canetas, um lápis, uma régua, uma borracha, uma capa plástica de chuva com touca e uma lanterna, tá certo? Isto é a mesma coisa para os dois, para o casal. E eu gostaria de pedir a você, irmão, você que pode, você que quer ajudar, você que quer estar comprometido, você que quer estar abençoado por Deus, por fazer parte deste grande projeto, eu gostaria que depois você, então, nos procurasse eu, procurasse o nosso presbítero William, sua esposa também, falasse com os irmãos, pode ser o pastor Júnior também, conversando com cada um de nós aqui, alguns obreiros, enfim, você ajude-nos para que nós venhamos conseguir estes materiais para ajudar os nossos irmãos, estar ali distribuindo, mandando este kit ali que faz parte desta formação que eles terão ali no Kairos. Nós temos também outro casal, o irmão William e a sua esposa, que estarão indo para Santani, no Paraguai. Vejam vocês, irmãos, vejam vocês, que nós não estamos brincando de missão, nós não estamos brincando de fazer missão. Eu quero que você nesta noite entenda e glorifique a Deus pelo nosso pastor presidente, pelos nossos pastores que estão envolvidos com missão.
Veja você que a igreja de Sara está trabalhando ativamente para que missões aconteçam, para que a obra de Deus nos países ainda, alcançados e não alcançados, que esse evangelho maravilhoso venha fazer parte daquelas vidas, porque aonde o evangelho chega, as coisas mudam. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando, contribuindo, e eu gostaria que você nos ajudasse e atendesse o nosso apelo. Eu tenho um outro pedido a fazer para os irmãos. Eu tenho aqui nas minhas mãos, nesta noite, eu tenho aqui o ingresso, que diz assim, almoço missionário. Esse almoço missionário, ele vai ser então em favor dos nossos projetos que nós temos aqui, do Paraguai, do Haiti, do Amazonas, Espanha, Bahia, Portugal, Cabo Verde. Vai ser quando? Vai ser 6 de julho agora, no próximo mês. O valor, R$20. Vai ser aonde? No salão de festas da nossa igreja, aqui do lado, o salão de festas aqui. Você vai estar participando então deste grande almoço missionário. O que vai ser? Galetos, arroz temperado, maionese, variedade de saladas, frutas, farofa com bacon, couve, salame de frango, refresco, enfim, vamos ter uma porção de coisas. E eu gostaria que você não venha simplesmente, irmão, não venha simplesmente, eu vou ir porque é bom, você venha se alimentar, mas venha também com o sentimento, que você está fazendo alguma coisa pela obra de Deus. Aleluia. Vamos estar pedindo a Deus nessa noite pelos nossos missionários. Depois nós vamos ouvir mais 2 relatórios pelo nosso presbítero Daniel, pelo presbítero William, mas eu gostaria de pedir nesta noite que você ficasse de pé, uma vez mais. Vamos lá? Depois você vai ficar sentado ouvindo os louvores, glorificando a Deus, mas nesta noite o nosso objetivo é missões, é pedir a Deus pelos nossos missionários, é mostrar ao Senhor Jesus que essa tarefa que Ele deixou, nós estamos fazendo tudo para cumpri-la. Aleluia. E eu gostaria que nesta noite, irmãos, nesta noite você não vai orar pelo ferro que talvez você deixou ligado lá. Se você deixou o ferro ligado, infelizmente vai dar problema. Você tem que cuidar para deixar o ferro desligado. Você não vai ficar preocupado se alguém vai ali qualquer coisa mexendo no teu carro. Não pense, não fuja do objetivo. Eu gostaria que nesta oração, você, aí quem pode guardar aí Paraguai, Haiti, Amazonas, Cabo Verde, Mali, Paraguai, todos esses países, nós vamos estar orando. Espanha, Portugal, Amazonas, a Nicarágua, Minas Gerais, Bahia, meu Deus, é tanta gente, né, pastor? O sudoeste de Santa Catarina, vejam vocês, irmãos, vejam vocês, é para você sair daqui, irmãos, no bom sentido, né? Orgulhoso, ou seja, alegre, porque a igreja que você participa é uma igreja ativa, é uma igreja que faz missões, uma igreja honesta, uma igreja sincera que quer e está fazendo a obra de Deus. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Estamos agradecidos porque o Senhor é bom para com as nossas vidas. Pai, nesta noite nós oramos pelos missionários, Senhor. Nós oramos pelos teus filhos que estão espalhados, meu Deus, por este planeta. Nós oramos nesta noite, Senhor, pela Espanha, por Portugal, pela Nicarágua. Oramos pelo Cabo Verde, pela África, pela Espanha, pela Bahia. Oramos pelo Haiti, Senhor. Oh, meu Deus, oramos, meu Pai, por os missionários. Oh, meu Deus, que estão em terras longínquas. Oh, meu Pai, que estão fazendo a tua obra, que estão levando o teu evangelho, que estão obedecendo ao ID, oh, que deixaram casa, família, que deixaram tudo, Senhor, para fazer a tua obra. Oh, meu Deus, os missionários que nesta noite nos assistem, meu Pai, meu Deus, nós pedimos, Pai, pedimos e ministramos a bênção do Senhor sobre a vida deles. Vá de encontro a essas famílias, a estes irmãos queridos, Senhor, consolando o seu coração, suprindo as necessidades, vai dando vitória, Senhor. Oh, meu Deus, pelo nosso pastor presidente dos ceifeiros, pastor Adonias, que está ali no Paraguai, juntamente com os demais missionários. Abençoa o teu filho, abençoa a sua família, vai dando vitória, estende a tua mão de poder, meu Deus e meu Pai, ajuda a cada um, Senhor, que tem se enganjado nessa
nesta grande obra, neste grande projeto. Abençoa, meu Deus, dando vitória, estendendo a tua mão, dando ânimo, fortalecendo. Nós pedimos a tua bênção sobre cada um, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Tome teu assento. Vamos receber o presbítero Daniel, também dando algumas informações sobre a obra de Deus aqui local. Quero cumprimentar a igreja nessa noite com a paz do Senhor. Queremos dar um relatório do nosso trabalho também aqui na cidade, porque que adiantaria fazer missões fora de Içara se não fizéssemos missões também em Içara? Não é verdade? E nós temos dado uma ênfase aqui na cidade, fazendo um trabalho grande, bonito, frisando isso aqui na cidade, que é fazer missão. A palavra de Deus tem sido ministrada, queridos. Uma vez por mês nós temos estado ali na praça do centro, montamos ali uma tenda, entregamos Bíblia. Mês passado foi o mês das mães, conseguimos entregar mais de 500 Bíblias, conseguimos obter 284 contatos telefônicos, e estes estão sendo uma equipe, os irmãos têm feito contato com essas pessoas, agendado visitas. Temos uma equipe de pessoas, de irmãos, que tem feito essas visitas. Enfim, o trabalho de Deus tem sido feito, e a obra de Deus também. Amém, queridos? E neste momento eu quero dar um relatório do segundo trabalho de evangelismo. Realizado no dia 14 do mês de junho de 2014, na Praça Central de Içara, nosso segundo evangelismo criativo do ano de 2014, com a participação do grupo de casais DECAD. Foram distribuídos no evento convites para a participação do grupo de casais. Tivemos o apoio e a participação do grupo. No total de 59 pedidos de oração, foi obtido 50 números telefônicos e um pedido de visita ao lar. Louvamos a Deus primeiramente pela sua misericórdia e pelo mover do Espírito Santo, pois foi uma grande lição de fé para todos. Agradecemos ao pastor Pedro Valentim Monteiro pelo apoio e ao pastor Pedro Júnior por tudo que tem nos ajudado. Em especial, o grupo de casais DECAD, pois sem eles não teríamos conseguido realizar este evento. Queridos, eu queria fazer um pedido à igreja, aos irmãos nesta noite, que esteja orando por esse trabalho. Também somos missionários nessa cidade. Missionário é aquele que faz missão, aquele que faz a obra de Deus, que dá ouvido, como foi cantado aquele hino no começo do culto. Deus se agrada, Ele pede almas para nossas vidas, e Ele se agrada quando nós fizemos a vontade dEle, obedecemos a sua palavra. E eu quero falar algo que aconteceu num desses trabalhos. Eu estava no horário de meio-dia, foi no trabalho com as irmãs no mês passado, e no horário de meio-dia parece que os irmãos disseram: olha, nós vamos almoçar e logo já estamos de volta. E eu fiquei sozinho ali na tenda, e de repente um rapaz do outro lado da estrada, ele ficou me olhando, e uma pessoa fica te encarando, a gente fica surpreso. Eu disse: o que aconteceu? Aquele rapaz foi se aproximando, ele deu a volta na tenda, e ele olhou o banner que nós temos ali da igreja, e ele disse assim: é da Igreja Assembleia de Deus? Eu digo: sim, somos. Ele assim: eu já fui de lá. Eu digo: já foi porque não é mais? Ele disse: não, hoje eu estou desviado. Aquele rapaz chegou até mim para me dizer isso. Se você for analisar a coisa, o que eu teria a ver com isso? Se desviou? Eu poderia dar uma palavra para ele, dizer: olha, vai embora, Deus te abençoe, volta para a tua igreja, te conserta com Deus. Não é só isso. Às vezes tem pessoas que um dia estiveram aqui dentro, tem pessoas que um dia foram na tua casa, pediram ajuda, e a gente despediu eles de mão vazia. Às vezes a gente fala para essa pessoa: Deus te ama, irmão Márcio, mas a gente não demonstra o amor de Deus que está em nossas vidas para aquela pessoa. Eu falando com ele, aconselhei ele, dei uma palavra para ele, disse o que Deus queria da vida dele, e final da história, aquele rapaz
chegou até mesmo a chorar na minha frente e dizer assim: eu tenho vontade, mas eu não consigo. Eu tenho vontade de estar dentro da igreja, mas eu não consigo. Eu dei um abraço nele, despedi ele e fiz o convite para estar conosco aqui. A minha parte eu fiz. Que Deus possa alcançar aquela vida onde ele estiver agora e que Deus possa trazer ele aqui para dentro. Mas o que tu quer falar com isso, irmão Daniel? Eu quero dizer para você que quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas onde estiveram do seu lado, vieram para a igreja, cultuavam a Deus junto contigo e hoje não está mais? Ah, mas foi ele, foi ela que procurou estar longe da presença de Deus. Mas faça com que você vá lá e busque ele e traga de volta. Tem pessoas que não conseguem ter a mesma resistência que eu e você temos, de resistir ao diabo, sabendo que se nós resistir, ele vai fugir de nós. Tem pessoas que são fracos. Então cabe a nós ajudar essas pessoas na sua caminhada, porque muito breve Jesus está voltando e nos cobrará o que temos feito. Amém, queridos? Entrega essas palavras no nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o William, né, responsável pelo discipulado. Para quem conhece é a mesma coisa, não muda nada. Tá? Continuo sendo William do discipulado. Tá? Presbítero, a mesma coisa. Tá? Eu gostaria de entregar o relatório do discipulado e lembrar vocês que o discipulado pode chegar na tua casa, ele pode chegar na tua família. Tá? E tem sido uma bênção, irmãos. Eu confesso que hoje eu estava feliz, daí o pastor pediu para fazer o relatório de quantas pessoas tinham passado pelo discipulado e eu fiquei mais feliz ainda. Eu gostaria, eu sei que isso não dá para acontecer, mas eu gostaria que cada um aqui nessa igreja passasse por uma aula de discipulado. Ouvisse uma pessoa, um testemunho de uma pessoa que estava no mundo e se converteu, de uma pessoa que estava no mundo e voltou para Cristo. Nós estamos no discipulado há 1 ano e 3 meses. Nesse 1 ano e 3 meses foram feitos discipulado com 153 pessoas, né? Vai começar mais uma aula agora com a irmã Vera Lúcia, 154, tá? 153 almas, irmãos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse número, porque não é apenas um número, são almas. Cerca de 200 pessoas aceitaram a Cristo aqui nessa igreja. A Bíblia diz que quando tem uma alma, há festa no céu. Então já teve 200 festas no céu em 1 ano e pouco. Amém? 153 pessoas passaram pelo discipulado. 65 pessoas estão em plena comunhão. Não aceita Jesus e fica por aqui não, irmãos. Nós vamos atrás e elas vão até entrar em comunhão, tá? 65 pessoas em 1 ano e 3 meses. 19 em comunhão, 46 pessoas batizadas. Lembrando que nós temos batismo para fazer agora, né? Já aumentaria em um número razoável, né? Então, esses são os números, né? 153 pessoas passaram pelo discipulado, cerca de 200 pessoas aceitaram a Jesus e 65 pessoas no nosso culto de terça ou de domingo, né? Que a gente tem a ceia, cerca de 65 pessoas estão prontas aqui para a comunhão. Eles podem até faltar, mas já estão fazendo parte do corpo de Cristo. Amém? Eu gostaria também de agradecer aqui. Eu marquei alguns nomes que eu não poderia deixar de agradecer, irmãos. Eu gostaria de agradecer ao Paulo Isidoro, que tem feito discipulado lá também, tem tido essa visão. Que Deus continue te abençoando, né? Eu tenho admiração pelo teu ministério, continua sendo uma bênção, tá? Que Deus continue abençoando. Agradecer ao presbítero Daniel Augusto, que tem nos ajudado no discipulado, né? Ao irmão Renato, que já nos ajudou no discipulado também, muito obrigado, que Deus te abençoe. Ao Rafael Sesca, que não está aqui, mas também está dando discipulado. A irmã Vera Lúcia e a irmã Midian, que já começaram o discipulado agora também, né? Vão começar agora. Então tem muita gente que tem nos ajudado, irmão. Eu gostaria de pedir a oração dos irmãos. E eu também quero agradecer principalmente ao nosso pastor Pedro Júnior, que tem tido essa visão de discipulado. Que Deus continue te abençoando. Obrigado pela liberdade de trabalhar no discipulado, de falar da palavra. Ele não diz, não pode falar isso, não, fala de Bíblia. E a gente fala de Bíblia, irmão. Muito obrigado, pastor, que Deus continue te abençoando. Ao nosso pastor Pedro Monteiro, que tem nos dado liberdade, irmãos,
é muito difícil numa igreja a gente ter liberdade para trabalhar com novos convertidos. E nós estamos tendo muita liberdade, por isso esses números expressivos. Mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de ler um versículo, para terminar já. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 7. E gostaria de contar com a oração dos irmãos. A gente sabe que o novo convertido e desviado é muito difícil, né? Geralmente ele vem com bastante problema, mas Deus tem nos abençoado. E eu acredito que com a oração dos irmãos, nós vamos ser abençoados mais ainda. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, que diz assim: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Deus tem nos abençoado porque Deus tem dado o crescimento. Deus tem abençoado a Içara em todos os sentidos. Eu vi aqui o presbítero Joel falando na Nicarágua, né? Então nós estamos na Nicarágua e também estamos na Içara. Que Deus abençoe e conta com o coração dos irmãos. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Estão aí as notas sobre o campo missionário, sobre o evangelismo, sobre tudo que está sendo feito nesta cidade. E Deus tem nos abençoado grandemente. Reforçando ainda, irmãos, nosso almoço missionário está ali sob a direção da irmã Romilda e o irmão Renato, presbítero irmão Renato, viu? Você vai adquirir os ingressos ali com a nossa irmã, que tem sido uma bênção de Deus, tem nos ajudado grandemente, envolvida com missões, este casal abençoado de Deus. E depois nós vamos estar pegando também ingressos ali, vamos estar vendendo aos irmãos. Mas a partir, terminando o culto ali, você já pode procurar, a irmã vai estar oferecendo os tickets para o grande almoço missionário. Meus irmãos, o livro do Êxodo, no capítulo 25 e no versículo 2, eu gostaria que você pode ficar só olhando para mim aqui. Eu não sou muito bonito, mas você pode ficar olhando para mim aqui. Êxodo 25, 2. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus nesta noite. Diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Irmãos, esse texto lido nesta noite, ele está dentro de uma situação em que os filhos de Israel estão no deserto. E Deus agora fala com Moisés, o grande líder, e ele pede uma oferta alçada, segundo a vontade de cada coração, segundo o querer, segundo se movesse voluntariamente cada um para trazer esta oferta. Agora uma coisa, esta oferta que Deus pede a esse povo, bom é lembrar-nos que este povo vivera 430 anos no Egito como escravo. E como escravo, eles não tiveram direito, eles não tiveram salário durante 430 anos. Mas Deus pede uma oferta a esta gente, a este povo. Eu creio que Deus, Ele não pede nada mais, nada menos do que aquilo que a gente pode oferecer. E porque Deus pediu então esta oferta, sendo que este povo não tivera pagamento, e 430 anos vivera como escravo, sendo subjugado pelo povo egípcio. Quero lembrar aos senhores que na noite que Israel foi tirado do Egito, Deus falou por meio de Moisés, e Moisés falando ao povo, disse assim: cada um de vocês vá aos vizinhos, vão aos conhecidos, e cada um peça um presente a este povo que vos subjugou durante 430 anos. E a Bíblia diz que este pedido, estes presentes que eles pediram, a princípio alguém pode dizer que foi uma entrega de presentes, mas eu digo que foi um grande despojo, porque Deus tocou no coração do povo egípcio, e eles estavam querendo se livrar daquele povo, e eles deram tudo que podiam, e até o que não podiam, eles deram, ajudaram, deram para o povo de Israel levar. Eu quero dizer aos senhores que nesta noite,
A igreja do Senhor Jesus representa Israel, que é liberta do mundo, que sai do cativeiro do mundo e que agora está livre para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos são livres nesta noite, irmãos? Quantos são livres? Você é livre. Nesta noite você possui as maiores riquezas que alguém pode ter. A glória do Espírito Santo está sobre tua vida, de forma que você tem todas as coisas, de forma que você possui todas as coisas. Nesta noite eu queria pedir a você, nesta noite eu quero dizer a você que o Espírito Santo, Ele está tocando no teu coração, e eu gostaria que você, nesta noite, ajudasse a obra missionária. Faça aquilo que o teu coração mover voluntariamente e abençoe a obra de Deus. Não diga não tenho nada, não diga não possuo nada, porque Deus te deu todas as coisas, te libertou. E nesta noite vamos agradecer a Deus, levando, dando, contribuindo para esta grande obra. Nós temos aqui também, vamos estar orando pelos dizimistas. Vamos ficar uma vez mais de pé? Vamos lá? Uma vez mais de pé, agradecendo a Deus pelos nossos dizimistas. Ariel Fermínio, presbítero Ariel Fermínio, Daniela Ascendino de Oliveira, Graziele Coelho Fernandes, Tanin Coelho, presbítero Moisés Maffei e esposa, presbítero José Souza e esposa, pastor Antônio Fernandes, Inês Pereira, Evenaldo Bittencourt, Maria Rosenck, Jardir da Silveira, Iara Dias da Silveira, Michela Ferreira, Antônio dos Santos Júnior, presbítero Josias Brum e esposa, Sinara da Rosa, Márcio da Rosa, presbítero Rafael dos Santos e esposa, Miriam Martins, Lindomar Borges, André Dirceu e esposa, Karine das Neves, Joel Cardoso e esposa. São os dizimistas que trouxeram os seus dízimos à casa do tesouro. Nesta noite eu quero orar por você mais uma vez, para que Deus venha estar abençoando a tua vida. Pai maravilhoso, nós te louvamos mais uma vez, Senhor. Aqui estamos, meu Deus, pedindo agora, Pai, meu Deus, pela vida dos teus filhos que vão estar ofertando. Sabemos que um dia fomos escravos, mas tu nos libertaste, Senhor, e por isso nós estamos alegres. Por isso nesta noite, Senhor, abençoa os teus filhos, aquilo que o teu Espírito Santo tocar no coração, que eles possam dar livremente, agradecidos por ti. Pedimos e ministramos a bênção do Senhor também sobre os dizimistas. Abençoa o seu celeiro, a sua despensa, a sua casa, seu salário, a sua família. Te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir a nossa orquestra louvar o nome do Senhor Jesus neste momento. Glória ao nome do nosso Deus. Irmãos, depois de toda essa conscientização, sabendo que Deus está trabalhando, fazendo, ajudando a obra de Deus por essa igreja, levando a palavra de Deus a tantos lugares, você pode dar um glória bem lindo para Jesus nessa noite? Eu não gostei do teu glória, eu acho que nem Jesus gostou, porque foi muito fraquinho. Você pode dar um glória a Jesus? Aleluia. Nós vamos cantar um hino que se chama Sonhos de Deus. Enquanto o pastor Júnior estava falando aqui no começo que havia cura, que havia unção de cura sobre esse lugar, que havia ministração de bênção, eu creio que há ministração de bênção ainda sobre este lugar. E se você entrou aqui e os teus sonhos têm sido abalados, têm sido quem sabe tem sido perdido o foco dos teus sonhos, sabe que Deus ainda não esqueceu de ti, e os sonhos de Deus ainda estão vivos sobre a tua vida. Você está querendo dar glória? Amém. Aleluia. Vamos cantar conosco essa canção que é tão linda, e vamos adorar o nome de Jesus. Vamos lá, orquestra, com esse solo tão lindo que a Karine faz ali,
Olha só. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo céu. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo céu. Quantos acreditam nisso? Glorificam o nome de Jesus. Se põe em pé comigo, igreja. Vamos adorar a Deus. Se põe em pé comigo, por favor. Cante comigo. Sonhos de Deus são assim. Olha só. Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer o melhor por ti nessa noite. Aleluia. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos. Canta comigo, igreja. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo céu. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo céu. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Vai ter que cantar. Acredito, sim. Você acredita, irmão? Cante. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Quantos acreditam? Levanta sua mão. Diga: eu acredito. Eu acredito, Senhor, que Tu vai realizar, Senhor. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Pegue a sua Bíblia em mãos. Nessa hora nós vamos receber a palavra de Deus com o evangelista Davi da Silva.
Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos ler, aproveitando que os irmãos estão ainda de pé, segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 9. Por bondade, quem achou pode ler para mim. Agradeço o pastor Júnior, oportunidade. Agradeço também os companheiros que poderiam estar aqui no meu lugar ministrando. Constitui-se motivo de alegria muito grande. Quem achou o versículo 10 do capítulo 1 do segundo livro que Paulo escreveu a Timóteo. Aleluias. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Muito obrigado. Sente, meus queridos irmãos. Me dê 25 minutos do seu tempo para eu ministrar ao teu coração a palavra neste culto de missões. Por favor, não deixe que a tua atenção seja desviada, mas preste atenção no conselho de Deus esta noite. O Márcio cantou um hino e a letra deste hino dizia que o impossível Deus pode fazer. Eu vou mudar e dizer que Deus já fez o impossível. O texto que eu fiz menção mostra que o impossível já foi realizado. Preste atenção. Paulo diz que a manifestação de Jesus, estamos num culto missionário, talvez você não saiba o que significa missão, mas a missão está dentro deste contexto que eu vou fazer menção esta noite. E manifesto agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ponto, o qual aboliu a morte. Você, eu e toda a humanidade que está viva terá um dia que passar pelo difícil processo da morte. Tem pessoas que nem gostam de falar nesta palavra, mas deixe eu dizer que a primeira pessoa que fez menção da morte foi o próprio Deus. Se voltarmos para o livro das origens, para o livro de Gênesis, para o capítulo de número 2, versículo de número 17, Deus dizendo: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, com certeza morrerás. O que é morrer para você? No contexto bíblico, morrer é estar separado. Existem três maneiras de morte. Existe a morte física, aonde a alma e o espírito deixam o corpo. Existe a morte espiritual, mesmo o corpo estando vivo, e o homem com toda a sua inteligência, para Deus, ele pode estar morto. E existe a morte eterna. É a morte em que o homem viverá eternamente separado de Deus.
A morte apresentada por Paulo aqui nesse contexto foi a que Jesus veio destruir, anular, porque a palavra abolir quer dizer anular o efeito contrário que a morte trouxe. A morte tem um agente. Assim como a doença transmissível tem um agente, a morte também possui um agente. O agente da morte é o pecado. Quando Adão, o nosso primeiro pai, pecou, então ele morreu. E de que forma Adão morreu? A primeira morte que Adão experimentou foi a morte espiritual. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 7 e 8. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, e escondeu-se Adão e sua mulher entre as árvores do jardim. Adão estava vivo, consciente, enxergava, falava, ouvia, mas estava morto. O Deus que antes era amigo, o Deus que antes era conselheiro, o Deus que antes estava todos os dias presente, agora tornou-se como o inimigo. Adão morreu espiritualmente. Foi a primeira morte que ele experimentou, mas ele também experimentou a morte física, porque a Bíblia diz que Adão morreu com 930 anos. Mas Deus olhou para mim, Deus olhou para você, caminhando em um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então Deus interviu. Então Deus anulou o agente causador da morte. Quando você está doente ou eu estou doente, nós procuramos um médico. E o médico faz um diagnóstico da doença para saber qual é o causa da doença, o que está causando a doença. Então, sobre o diagnóstico, o exame de sangue, ele combate o agente causador da doença. Deus olhando para você, ele viu que o agente causador do pecado, da morte, era o pecado. Então alguém precisaria pagar, alguém precisaria anular, alguém precisaria abolir a morte. Então Jesus ofereceu-se para morrer no meu lugar e para morrer no teu lugar. E desta forma ele tiraria o agente causador da morte, porque aonde não há morte não há pecado, e aonde não há pecado não há condenação nenhuma. Você entendeu? Então a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Paulo fez uma pergunta para aquela igreja que estava na cidade de Corinto. O capítulo de número 15, versículos 54 e 55, perguntando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Jesus venceu e fez o impossível por você. E hoje você é um homem livre e uma mulher livre. Livre para dar glória, livre
livre para servir, livre para amar, livre para perdoar, porque o agente causador da morte, que era o pecado, foi livre. Quantos se sentem livres esta noite? Mas se você não se sente livre, ainda existe um agente. Ele está aqui esta noite para perdoar pecado. Eu não perdoo. O ministério assembleano também não perdoa pecado. Mas Jesus de Nazaré ainda continua perdoando. O qual aboliu a morte. Quando Paulo diz que Cristo aboliu a morte, ele está dizendo para mim e para você que ele pagou os nossos pecados. Porque o que causa a morte é o pecado. E alguém diz que o mal se corta pela raiz. Para eliminar o mal se acaba pela raiz. E a raiz do pecado, ou a raiz da morte, é o pecado. Então Paulo escreve em boas linhas aos Romanos, no capítulo 5 e o versículo 12, dizendo: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Ninguém pode tirar o seu próprio pecado. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo disse no capítulo 8 de João, versículo 34: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E sabe qual é a condição do escravo? É a condição de submissão. O escravo não tem direito, o escravo está submisso. E essa é a forma que Deus olha para o homem. O homem é um escravo dos desejos, um escravo da paixão, escravo do orgulho, escravo da beleza, escravo do dinheiro, escravo do diabo, escravo do mundo. Mas só Jesus pode libertar o homem desta escravidão maldita. A riqueza não liberta o homem, a fama também não liberta o homem, a posição que o homem tem também é inferior, também não consegue libertar. O homem precisaria de alguém que comprasse, que pagasse, que anulasse os seus pecados. Então Paulo diz a carta que ele escreveu aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículo de número 14, riscando, anulando a promissória, a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, as levando para a cruz e as anulando para sempre. Sabe o que ele estava dizendo? Que nós tínhamos uma dívida com Deus chamada pecado, e esta dívida crescia cada dia mais. Nem a minha religiosidade não faria com que esta conta diminuísse o seu valor. Eu estaria eternamente perdido se alguém que não assumisse a forma humana, porque foi pelo homem que o pecado entrou, então teria que ser por um homem que o pecado precisaria ser vencido. Então ele diz para a carta da igreja que estava na Galácia, ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para comprar os que estavam debaixo da lei. Quantos crentes comprados tem aqui? Quantos crentes comprado? Você foi comprado por Cristo Jesus. Você estava debaixo da maldição. E toda vez que Deus olhava para a lei dizia: o Davi é um maldito. O Davi merece a sentença de morte, porque está escrito na própria lei. E se nós voltarmos para o antigo livro, o livro de
Deuteronômio, o capítulo de número 27, versículo de número 26 diz: maldito todo aquele que não perseverar em guardar todos os preceitos que estão escritos no livro da lei para fazer. Maldito. Deus disse para o povo de uma forma bem clara no versículo 26 do capítulo 11 do mesmo livro: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando vocês guardarem ela, mas a maldição se vocês quebrarem um preceito da minha lei, a maldição alcançará vocês. E no capítulo 30, versículo 15, Deus repete: eis aqui vos ponho diante de vós o bem e o mal. Não adianta correr, não adianta procurar. Jesus continua sendo o refúgio do homem. Se você quer ser livre, se você quer ser liberto, se você quer ser um homem e uma mulher completa, você precisa dizer que Jesus é o teu Senhor. Caso contrário, a maldição vai pegar você, e você vai tentar fazer tudo, e tudo o que você fizer vai ser nulo aos olhos de Deus. Então João escreve dizendo, na Epístola Universal, capítulo de número 1, versículo de número 9: se confessarmos os nossos pecados. Esse é o agente causador de tantos males. Esta é a praga que infesta a humanidade hoje. Este é o mal de todos os séculos, a palavra chamada pecado. Mas João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quantos podem dar glória para Ele nesta noite? Fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E no versículo de número 12 do capítulo 2 do mesmo livro, ele diz: filhinho, vos escrevo, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E saiba você, meu irmão e minha irmã, que aonde não existir pecado, não existe condenação. Aonde não existe mais pecado, não haverá mais condenação e nem morte. A morte perde o direito, a morte perde o efeito na vida de quem já tem os seus pecados perdoados. E você vai dizer: mas então por que eu morro? A morte é um fato consumado. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 9, versículo 27, como aos homens está ordenado por Deus morrer uma vez. Mas para o salvo em Cristo, a morte perde o efeito condenatório. Para o salvo em Cristo, a morte tornou-se um passaporte apenas para conduzir você de um estado físico para um estado eterno. Quantos ainda acreditam na Bíblia? Morte. E Paulo perguntou em tom de desafio: onde está a morte? A tua força.
Ó morte, perdesse, o teu aguilhão perdesse, o teu poder perdesse, a tua autoridade. E não deve ser só Paulo, deve ser eu, deve ser você. Porque se você está em Cristo, a minha Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo, você que aceitou Jesus, que recebeu perdão de pecado, não se preocupe mais com morte, porque o processo da morte já foi abolido e anulado por Cristo na cruz. Então o impossível já foi feito. Agora quem tem que fazer o possível é você. O impossível Deus já fez. Morreu em teu lugar para que você fizesse o possível. Mas o que eu devo fazer da glória? Isso é o possível, pastor. É possível você dar glória esta noite para Jesus? É possível. Enquanto você dá glória, Ele pode curar você, Ele pode restaurar você, Ele pode visitar o teu lar, a tua casa, a tua vida, porque isto é possível, isto é possível. O impossível Ele já fez, morrendo em teu lugar. Primeiro Ele aboliu a morte, matando o pecado. E para concluir, Paulo diz, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, se fez pecado por mim, para que em Cristo eu fosse feito justiça de Deus. Deus, quando olha para mim, que era um pecador, Ele vê em mim a perfeição do sacrifício do seu Filho. Então cumpre-se o que João escreveu no Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo 5. Aquele que nos ama e no seu sangue lavou os nossos pecados. Alguém que toma um banho, toma com uma obra de ficar limpo. O sangue veio para limpar, para lavar as impurezas do pecado que estava em mim e em você. E então no último livro, o livro da Bíblia, chamado Apocalipse, João diz, no verso de número 14, feliz aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue de Jesus, para que tenham direito a entrar no céu pelas portas. Quantos crentes têm esta convicção de que poderão entrar no céu pela porta, de que poderão entrar no céu pela porta, e Jesus garante para você, meu irmão, que se você foi perdoado pelos seus pecados, o nome de Jesus Cristo já perdoou as tuas iniquidades. Aboliu a morte, anulou o poder da morte. Sabe que a única coisa que o homem tem medo neste mundo, eu sei que existem muitas pessoas famosas, desbravadores, heróis de guerras, mas uma coisa que o homem treme é diante da morte. Até aqueles que já disseram não acreditar em Deus na hora da morte, invocam por uma divindade. E a Bíblia diz no versículo de número 15, capítulo de número 2 da carta aos Hebreus, e livrasse todos os que com medo da morte estariam por toda a vida sujeitos à escravidão. Olha o que Jesus fez por você. Se Ele não morresse em teu lugar, você estaria sujeito a viver com este temor, com este medo, com este receio, com esta consciência acusando você dia e noite. Mas eu quero dizer que você tem a oportunidade, se ainda não é, de ficar livre esta noite.
livre daquilo que atormenta o homem lá dentro, aquilo que o medicamento não traz, aquilo que o psicotrópico também não tira, aquilo que o psicólogo não ajuda, aquilo que o psiquiatra também não, mas aquilo que Jesus de Nazaré tem para dar para mim e para você: perdão dos nossos pecados. E livrar-se todos os que com medo da morte estariam por toda a vida sujeitos à escravidão. E para concluir, então Jesus veio trazendo vida. O pecado e a desobediência trouxe morte e escravidão. E Jesus, o representante divino, trouxe vida e liberdade. E o versículo 36 do capítulo 3 de João diz: aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Receberá o direito de viver junto com Deus para sempre. Não é apenas uma vida, mas é uma qualidade de vida sobrenatural. Você e eu temos por direito, ao recebermos Jesus, o direito de vivermos eternamente com Deus, junto com Deus, e termos a vida que Deus tem. Isto era impossível, que hoje tornou-se possível. Aquele que crer no Filho. O texto não diz que terá ou que teve. O texto diz que tem. Porque a salvação pode ser adquirida em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento. Basta o homem crer e o dom da vida se apodera dele. E o texto continua: mas aquele que não crer não verá a vida, terá apenas uma passagem momentânea, porque você não sabe quantos dias você vai viver. Mas a Bíblia garante para mim e para você que se você confessar Jesus, você será possuidor da vida futura. Mas se alguém continuar no estado que está, no estado de desobediência e de pecado, não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele cairá. Ou seja, o homem que parte sem confessar Jesus como seu Senhor, parte no estado de condenado. O verso 18 diz: quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Quantos já creram aqui? Quantos lhe podem dar glória a Jesus? Oh, que coisa boa é ter esta liberdade. Que coisa boa é usufruir desta certeza. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, Jesus já fez o impossível por mim e por você. E o versículo 24 do capítulo 5, para mim terminar, ele diz: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quantos têm o passaporte? Quantos têm o passaporte? Jesus é o passaporte. Não perca o teu passaporte, não extravie ele. Guarde o teu passaporte. Se você quiser ir para uma outra nação, você precisa de um passaporte. Senão a imigração manda você de volta. E para o céu também é a mesma coisa. Para entrar no céu pela porta, precisa ter o passaporte carimbado com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos têm o sangue aqui? Quantos têm a marca do sangue? A marca do sangue. A marca do sangue.
Você lembra o que ele disse para Adão? Adão, se tu comer da árvore, tu morre. Mas se tu não comer, tu vive, ou tu vive. Olha o que Jesus disse: quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna. O versículo 3 do 17, Jesus diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único e Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Que bom é ser crente. Não estou me referindo desta posição aqui de estar pregando. Isto é uma outra coisa. Bom é levantar de manhã e ter certeza de que você é um filho de Deus, de que você é uma filha de Deus, de que você não tem mais medo da morte, de que você está livre para dar glória a Jesus de manhã, de meio-dia, de noite, e que o diabo já perdeu todo o poder e a autoridade que tinha sobre a minha e sobre a tua vida, porque alguém já pagou a conta para Deus. Pense nisso. Isto é missão, a maior de todas, o impossível. E para terminar, capítulo 8, versículo 51 de João, ele diz: em verdade vos digo, que se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. Crente é sábio, né? Crente não morre. O crente muda de endereço. Capítulo 16, versículo 22 do livro de Lucas. E aconteceu que morreu um mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não foi a funerária, não. Os anjos vieram e fizeram o translado dele. Sabe por quê? Porque a mesma Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os dão livramento constante. E a Bíblia continua dizendo: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados a favor daqueles que um dia hão de herdar a salvação. Não tema a morte, porque a morte já perdeu todo o poder e a autoridade que tinha sobre você e sobre eu. Hoje a morte é apenas um meio de transporte para tirar você do mundo físico, para levar você para o mundo espiritual. Dê glória ao nome daquele que já fez o impossível pela tua vida e pela minha vida. Quantos estão felizes com Jesus? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Aleluia, fique em pé comigo nessa hora. Aleluia, você é livre para adorar a Ele neste dia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Você é livre para dar louvores a Ele. Eu quero fazer um convite especial nessa hora a você que quer ser livre, a você que nunca deu um passo a Cristo, a você que nunca entregou a sua vida a Cristo e quer nessa noite dizer: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador, eu quero ser livre, eu quero acordar pela manhã e saber que eu já não tenho mais nenhuma condenação sobre mim. Eu quero convidar você a dar um passo a Cristo nessa noite. Não dói, não custa nada, é totalmente gratuito. Você só tem que tomar essa decisão, vir aqui em frente e dizer: eu quero levar Jesus no meu coração para a minha casa. Quantos são felizes aqui porque tem Jesus? Quantos são felizes? Olha aí. Você que ainda não vive essa experiência, não adianta eu dar explicações aqui. A explicação já foi dada através da palavra hoje. Basta você aceitar a Ele. Venha, aproveite esta oportunidade hoje. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Jesus, Ele te trouxe aqui porque Ele queria fazer o melhor por ti.
Ele queria transformar a tua vida, Ele queria mudar a circunstância da tua vida. E para isso você não precisa ter medo e nem vergonha, porque você vai estar diante do maior dos maiores, que é o nosso Senhor Jesus. Aquele que perdoa pecados, aquele que transforma o homem, aquele que pode libertar, aquele que pode trazer alegria para o teu coração, aquele que pode escrever o teu nome no livro da vida. Eu te dou um minuto para que você possa vir aqui em frente nesta noite e receber a Jesus no teu coração. Aleluia. Se você está do lado de alguém, faça a missão nessa hora, convide esta pessoa. Quando o Senhor Jesus me tocou, convidar as famílias, nós vamos orar pelas famílias. Vem em frente agora. Vem em frente, todas as famílias da igreja, porque nós vamos orar por vocês nessa noite. De paz. Aleluia. 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 Nós temos uma pessoa aqui aceitando a Jesus. Você não entendeu? Nós temos aqui uma pessoa aceitando a Jesus. Glória. Glória. Venha com a tua esposa. Aproxime-se da tua família onde você está. Vamos orar um pelos outros nessa hora. Aleluia. Oh, aleluia. Mas como era, eu sei. Cante pela última vez. Tocou-me, tocou-me, Jesus, tocou-me. Diga: de paz ele encheu, de paz ele encheu meu coração. Aqui estão as famílias da tua casa, estão de mãos dadas, abraçados, unidos, e nós queremos pedir a tua bênção sobre cada uma das famílias desta igreja, sobre aquelas famílias que nos assistem em sua casa, também sejam abençoados por Jesus. Receba um abraço de Jesus aí na tua casa, receba a bênção do Altíssimo sobre o teu lar, sobre a tua família. Pai, todas as famílias que aqui estão nesta hora, seja a tua bênção sobre eles neste dia, durante toda essa semana. Guarda-os, Senhor, para que o mal não toque na vida deles, para que eles estejam cobertos pela tua presença, eles estejam, Senhor, protegidos pela tua presença. Senhor, abençoamos as famílias desta igreja, a cada filho, a cada filha, a cada pai, cada mãe que aqui está neste lugar, sejam abençoados com as mais ricas bênçãos dos céus. Pai, derrama sobre eles algo novo, um tempo novo, para que eles possam sair aqui debaixo da tua mão, felizes, regozijando, Senhor, na tua presença. Senhor, e a tua palavra foi ministrada nesta noite, ela tocou os corações. E aqui, Senhor, em frente está esta jovem se entregando a ti. Oh, que alegria! Oh, que contentamento, Senhor, porque no dia de amanhã ela se levantará
com a certeza, Senhor, que se ela partir naquele momento, ela irá contigo, porque ela está aqui nesta noite te confessando como o único, suficiente Salvador. Assim como o céu faz festa, aqui na terra nós também festejamos e nos alegramos, Senhor, porque mais uma vez a tua presença é real em nós, e a tua palavra falou, e o Espírito Santo convenceu, e Jesus está salvando uma vida, e nós nos alegramos nessa noite, porque a obra está sendo completa. Escreve o nome dela no livro da vida, perdoa os pecados dela, Senhor, e que seja a tua bênção sobre ela desde agora e para sempre. E só aqueles que estão felizes digam amém. Aleluia. Jesus. Aleluia. Abraça quem está ao seu lado. Lá também abraça lá em cima. Abraça quem está ao seu lado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais uma vez, tocou-me bem baixinho. Tocou-me, cante. Jesus tocou-me. O Espírito Santo ainda está fazendo a obra, por isso cante. Meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Estenda sua mão para cá. Jesus ainda está fazendo a obra aqui nesse lugar. Sim, Jesus, completa a tua obra, Senhor, nessa noite. Oh, aleluia. Se é milagre, Senhor, cura neste dia. Se a libertação liberta pelo teu poder, nós cremos no teu poder manifesto, Senhor. Nós cremos na atuação do teu Espírito, ó Deus. Aleluia. O teu nome está sendo glorificado aqui nesta noite, ó Pai. O teu nome está sendo glorificado aqui nesta noite, Senhor. O teu nome está sendo glorificado, ó Senhor. O teu nome está sendo glorificado, Senhor. Glória. Glória, 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 aleluia, glória a Jesus. Você está feliz aqui nessa noite? Jesus, faça assim com a sua mão, faça assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Vamos dizer juntos, fazendo missões. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Vá em paz, que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Isso, abraço forte. Você que está em casa, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço também. Volte nos assistir na terça-feira a partir das 19h30. Que Deus te abençoe.